O Marcelo Paes falou que em 2195, com toda a documentação que temos sobre o mundo moderno, o passado duvidoso ficará no esquecimento? Peraí. Em 1900, não, em 1190, 2195, com toda a documentação que temos do mundo moderno, o passado duvidoso ficará no esquecimento? Não entendi. Eu vou responder o que eu acho que eu entendi. Tipo assim, em 2195, a gente vai olhar para 2025 tendo uma quantidade gigantesca de informação por causa da produção de dados avassaladora que a gente faz hoje. Isso significa que a gente não vai ter dúvidas sobre o passado? Vai, porque a história, a narrativa, a historiografia, o que se fala mesmo, o que a gente entende sobre como a gente conta o que aconteceu no passado, depende de decisões do presente sempre e de viés documental, assim, quais fontes você vai levar em consideração. A não ser que você consiga desenvolver uma espécie de inteligência artificial historiadora, um historiador inteligência artificial, um historiador máquina, que consegue acessar absolutamente todas as informações produzidas, porque nenhum humano seria capaz de fazer isso. Então, aí beleza, ele tem um acesso total a todos os dados. Tá, mas como é que ele vai organizar isso numa cadeia narrativa para contar o que aconteceu no passado? Esse aspecto narrativo da história é fundamental, porque se você tem uma infinidade de dados, você não tem história. Você tem uma infinidade de dados, mas a história é o que se conta a partir desses dados, como é que você organiza isso narrativamente. E aí, como é que esse robô, a partir de quais critérios, ele vai organizar isso? Não dá para ele colocar tudo na narrativa, porque senão ele vai criar uma narrativa que ninguém vai conseguir ler ou entender. Ele teria que contar isso para outra máquina. Aí vão ficar robôs conversando entre si sobre a história da humanidade sem absolutamente nenhum sentido. Ou o que pode acontecer também é. Aí eu lembrei agora, que estamos falando tanto de narração, lembrei de um texto maravilhoso para quem gosta de história e para quem gosta de história mais filosofante, que é um livro não, é um texto do Walter Benjamin, que é um autor alemão, chamado O Narrador. Está presente em coletâneas de texto dele que você encontra por aí. O Narrador. Eu acho que é isso que chama o papel do narrador. Acho que é o narrador mesmo. E nesse livro, em outros textos dele também, ele discute uma diferença entre o que ele chama da história homogênea e contínua, a história vazia, homogênea e contínua, e a história cheia de agoras, né? A história do tempo messiânico, etc. As viagens do Benjamin, que é fantástico, muito estimulante intelectualmente, inclusive. Recomendo fortemente para quem gosta ler esse texto, o narrador. E aí, eu fiquei pensando agora, a partir disso, que é essa história homogênea, vazia e contínua que o Benjamin detesta? É que você dá o mesmo valor a todas as coisas que aconteceram. Tipo assim, você registra, é o cronista, né? É o cara que vai, aconteceu isso, depois aquilo, depois isso, depois aquilo, depois aquilo, depois isso. Tá, mas e daí? É um conhecimento, aí puxando outro autor bem estimulante também, que é o Nietzsche, né? E daí? Qual a utilidade desse conhecimento para a vida? Melhor dizendo, né? Usando uma expressão um pouco mais sofisticada, mais avançada filosoficamente, é aquela máxima, né? Em que isso afeta o Grêmio? É isso que a gente quer saber. Tá, aconteceu isso, depois aquilo, aí teve aquele fulano de tal, ele viveu entre os anos tal e tal. Beleza, mas como é que a gente participa disso? Onde que a gente entra? A identidade do povo brasileiro, o que tem a ver com isso? A visão de futuro do Brasil. Ou o que é o passado brasileiro de fato? São os colonizadores? É a luta contra a colonização? Tipo assim, quais os valores estão envolvidos aí? Como que a gente entra existencialmente nisso? Se você tem uma história que dá o mesmo valor a todas as coisas, você tem uma história vazia, homogênea e contínua, que é um conhecimento inútil para a vida. Então a gente está sempre. A história ela sempre parte não apenas de dados, mas dos nossos valores, dos nossos propósitos, das nossas compreensões do presente, para a gente poder entrar nessa história também, né, de alguma forma. Então, assim, mesmo com documentação infinita, a gente ainda terá no futuro histórias contraditórias, com ênfases diferentes, inconciliáveis, que vão dar essa ideia de um passado duvidoso, mas ele não é duvidoso apenas porque falta informação. É porque essas peças podem ser montadas de várias formas, né? Então aquilo nunca te dá a certeza absoluta, porque você sabe, se você estudou um pouco mais, se você não estudou nada, você tem certeza. Porque como eu sempre digo aqui no canal,
A certeza é uma falta. Não é a pessoa que tem dúvida que falta a ela informação para ter certeza. É a pessoa que tem certeza que falta a ela informação para ela ter dúvida. Então, assim, se você estudou um pouco qualquer coisa, você sabe que tem a possibilidade de reorganizar aquelas informações em outra linha narrativa, que vai dar outra tônica àquela história. Então a gente sempre vai estar nessa perturbação do espírito que os céticos, já na antiguidade, buscavam resolver, deixando tudo mais ou menos no fundo da cabeça e vão, né? Não bota fé demais em nada, assim. Vamos trabalhando com o melhor que a gente tem, vamos pesar mais ou menos aí os modelos, sabendo que todos eles são provisórios e imperfeitos, que sempre a gente terá bons argumentos do outro lado também, e seguindo a nossa vida com o melhor que a gente tem, para não perder demais a paz de espírito, fazendo essa eterna ponderação radical, né, de convicções de um lado e de outro. Uma chamada suspensão do juízo, né? O Eduardo fala assim: como você faz para reter tanto conhecimento? O que eu retenho de conhecimento geralmente são duas coisas. Ou as coisas que eu estou lendo no momento, pesquisando no momento, aí tá fresco na cabeça, ou coisas que me interessam muito. E aí aquilo causa uma impressão profunda no meu cérebro, que pegando a metáfora, inclusive pré-neurociência, né, a metáfora, a imagem que aparece nos diálogos platônicos sobre memória, já tem a ideia da impressão, né, de que assim como um selo deixa uma impressão numa cera, num bloco de cera, e aquela impressão, com o tempo, ela vai se desfazendo, né? Se você faz aquilo no material, tem aquela tendência mais... Eu tô pensando na borracha, mas borracha não seria um bom exemplo para esse contexto grego, né? Mas, assim, quanto mais forte a impressão, mais aquilo dura na cabeça. Então, tem alguns textos que eu leio que são genuinamente muito interessantes, que eu fico, assim, genuinamente entusiasmado, né? Fascinado, animado, que aquilo deixa uma impressão mais duradoura na minha cabeça. Então, isso também é outra coisa. Acho que outra coisa também que ajuda a reter conhecimento é quando você tem aquela informação contextualizada. Então, por exemplo, um caso. Recentemente estava assistindo um vídeo de um canal, eu até diria qual que é o canal, porque é um canal ótimo, então eu poderia recomendar ele aqui, mas como que eu vou falar? É um erro factual? Talvez que pareça que eu estou pegando no pé do cara, mas eu acho que é melhor eu falar o canal, porque é muito mais positivo que eu tenha a falar sobre esse canal do que esse erro que é totalmente assim, não pesa em nada no vídeo, que é o canal do Baka Gaijin. É um canal de filosofia de um cara que fica andando nas ruas do Japão, em becos do Japão, e é um canal que eu tenho assistido recentemente, eu vi 2 vídeos dele recente, e achei muito interessante, um canal fantástico, recomendo fortemente. O cara conhece muito de filosofia, muito mesmo, e tem uma forma de comunicar muito genuína, autêntica, assim, ele tá realmente conversando, pensando alto, assim, com pessoas que têm o mesmo interesse com ele, então eu me identifico muito com ele nesse sentido, uma pessoa que está viajando em assuntos que não são tão valorizados socialmente, não tem tanta gente para conversar sobre isso, e aí você encontra no YouTube uma forma de tornar isso uma válvula de escape, né? Então eu recomendo aí o canal do Baka Gaijin. Só que aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ele foi falar de Aristóteles, e aí ele falou assim, e Aristóteles falava isso, sei lá, 500 anos antes de Cristo. E aí na hora, sem precisar saber exatamente quando que Aristóteles viveu, eu sabia que essa informação não era verdadeira, que não é 500 anos antes de Cristo, porque Aristóteles foi tutor de Alexandre. E eu sei quando que Alexandre o Grande morreu, que é 323 AC, 323 a.C., é a data de morte do Alexandre o Grande. Então, se Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande, ele está no 4º século, ele está nos anos 300 e uns quebrados. Então ele está ali nasceu no início do 4º século mais ou menos e morreu, sei lá para o final, meados, para o final do 4º século. Então, eu não precisei decorar quando que Aristóteles viveu. Mas Aristóteles, na minha rede de informações, está interligado com outras questões, por exemplo, a vida de Alexandre, que a vida de Alexandre segura a data, a cronologia de Aristóteles está ancorada em outra informação, entende? Então, você não tem informações soltas por aí que facilmente se perdem ao sabor do vento, que bate um vento e você esqueceu. Porque ela está ligada, ela tem um vínculo de fato com outras informações que estão na minha cabeça e que seguram aquilo numa rede, numa teia. Então isso também ajuda bastante. Então, estar sempre lendo coisas que genuinamente te interessam e lendo aquilo num contexto mais amplo, né? Entendendo aquilo não de forma isolada, mas dentro de um contexto. Então, acho que isso são 3 coisas que favorecem muito a sua memória continuar viva e você ter informações retidas, né?